A aula de hoje ela é uma aula mais teórica, né? Sobre língua, tecnologia e sociedade, tá bom? A gente vai tratar de umas questões de suma importância para o Enem, mas de suma importância mesmo. O Enem explora muito questões relacionadas a isso, ao que a gente vai tratar hoje, tá certo? Que é a linguagem no contexto mais a linguagem atual, digamos assim, no contexto cotidiano, certo? Então é por essa razão que eu vou tratar com vocês desta parte com uma certa ênfase, entendeu? Embora nos outros anos a gente não tenha dado tanta ênfase, o Enem fez com que a gente desse ênfase a esse tipo de discussão, tá bom? Então, são algumas questões multimodais, né? A questão da linguagem nova, uma questão que já faz parte do cotidiano de vocês, que vocês já conhecem, que vocês dominam até. Então, a gente não vai falar aqui de algo que não faça parte do universo de vocês, não é algo nada estranho, tá? Então, só vocês se ligarem aí, deixa eu ver o que o Claudinho quer aqui. Só um minutinho aí, gente. Bora, minha tartaruga. Meu computador está uma tartaruga. Pronto, Claudinho, você tem verdade para resolver isso comigo. Pode fazer. Eu resolvo com ele. Aí tente entender aí como é que é a forma. Se for tranquila, faça. Qualquer coisa você me comunica. Tá bom? Até mais. Vou dar aula, viu? Tchau. Bom, povo, vamos aqui, ó. Então é isso, ó. Uma discussão bem atual. Dá para vocês perceberem a parte bem atual. Dá para vocês perceberem a partir. Eita, falei de novo. Agora estava com o áudio ligado, né? Desculpem aí, foi mal, olha. Perdão. Então, ó, vejam vocês aí o seguinte, ó. É... Aqui, ó. Vamos, meu filho, voltar ao normal aqui. Só um minutinho, gente. Deu tilt aqui. Fala do Santo Cristo. Tecnologia é isso. Entendeu essas coisas. Volta lá. Inglaterra. Cadê que o Benedito não está mais aqui? Cela, compartilhamento. Mais compartilhamento de novo. Agora sim. Bom, Paulo. Então, ó. Desculpem aí, gente. Da tecnologia, às vezes, o camarada entende essas coisas. Então, ó, observem vocês aqui, ó, que isso já antecipa mais ou menos o que a gente vai tratar, né? Então, ó, nós temos uma charge aí, ele diz, você já sabe que a linguagem é um fenômeno social e que, portanto, carrega consigo as marcas e os reflexos da sociedade que a utiliza. Né? Leia o cartoon a seguir e reflita sobre o uso da linguagem no contexto apresentado. Aqui na aula. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Bom, então observa como é que vem o não é verdade. Embora a pronúncia dele seja normal, não é verdade, né? Então, seja inclusive uma pronúncia, como é que se diz? Dentro do padrão da gramática normativa. Mas aí já há uma disparidade no aspecto gráfico, no aspecto escrito, tá certo? E aí, galera, o que eu posso dizer para vocês sobre isso? Ó, é o seguinte, como preâmbulo dessa aula, por exemplo, a sociedade, ela
evolui. As coisas evoluem, as coisas mudam com o passar do tempo, né? E a gente sofre um bombardeio direto, né, a partir dessas mudanças. A tecnologia ela tem avançado de uma forma extraordinária, né? Nos últimos anos, principalmente. E com o avanço da tecnologia, essas mudanças sociais, né? E dentre elas, a mudança no processo comunicativo, tá certo? Esse processo comunicativo, em menos de 50 anos, digamos assim, sofreu uma alteração gigantesca, né? Um aprimoramento gigantesco. Então, de 50 anos para cá, se a gente for analisar as mudanças que o processo comunicativo e as melhorias que o processo comunicativo obteve, então a gente vai ficar estarrecido. Então, o quão prático é hoje em dia se comunicar graças a essa evolução tecnológica? Essas mudanças, elas são naturais, né? São naturais. Por que são naturais? As coisas mudam, né? Junto com as coisas que estão mudando, a sociedade muda, né? A sociedade mudando, então, os aspectos políticos, os aspectos sociais, os aspectos religiosos, aspectos tecnológicos, tudo vai sofrer alteração, tudo vai sofrer mudança. E não seria diferente com o modo comunicativo. É por isso que a gramática normativa, ela, da língua portuguesa, do português falado no Brasil, ele vai admitir diversas variantes, né? É por isso que a gente estuda as variedades linguísticas, é por essa razão. É justamente pelo fato de, com as mudanças que a sociedade propicia, por exemplo, a linguagem ela vai mudar junto, tá certo? E a tecnologia mudando, a linguagem muda diretamente. O modo como a gente se comunica, né? Isso é eficiência no processo comunicativo, né? E qualquer discussão que fale sobre variante, não existe a variante A ou B melhor do que a outra, mas existe uma que é mais eficiente do que a outra. Então, a gente vai tratar dessa forma, tá bom? Então, a linguagem no contexto digital agora, não mais no contexto, apenas no contexto social, no contexto digital, tá? Então, a gente vai tratar disso. Assim como é certo afirmar que a sociedade atual não é a mesma de 30 anos atrás, também podemos dizer que, da mesma forma, a linguagem sofreu muitas mudanças. Isso acontece porque as atividades que desempenhamos, que nas quais empregamos a linguagem, estão diretamente relacionadas às práticas sociais, fruto da cultura de um povo. Tá vendo aí, galera? Então, é por essa razão aí que as alterações elas acabam existindo, tá bom? Porque tudo vai mudando, as práticas sociais elas vão mudando. Então, se as práticas sociais mudam, a linguagem muda junto, porque a linguagem é um elemento social, tá? Assim, as práticas comuns em nossa sociedade exigiam há algum tempo determinados usos de linguagem, e as novas práticas que surgem exigem seus próprios usos característicos. Tá? Um exemplo interessante é o símbolo arroba, por exemplo, criado para ser uma unidade de medida, hoje encontrou seu lugar no mundo digital, no qual é aplicado com diversas finalidades. O surgimento das novas tecnologias digitais trouxe muitas modificações às nossas práticas sociais, principalmente no que se refere às formas de comunicação. O ambiente digital permite que as informações transitem, com facilidade e agilidade, percorrendo o caminho entre emissor e receptor, quase instantaneamente. Isso torna possível também que uma quantidade infinita de informações seja produzida constantemente. Essa realidade exige textos compatíveis com o contexto digital, com as características específicas para esse ambiente. Então, esse texto traz, essa parte aqui traz uma discussão de suma importância no que diz respeito ao uso da linguagem no ambiente digital. Tá certo? E mostra justamente que esse ambiente é muito eficiente para o processo comunicativo. Tá? Além do mecanismo digital da internet, dos computadores, por exemplo, dos smartphones serem muito eficientes nesse processo, serem ferramentas eficientes para esse processo, certo? A própria linguagem em si, ela sofre uma mudança para tornar mais eficiente e mais rápida ainda. Né? Quando a gente faz aquelas pequenas alterações, aquelas reduções, digamos assim, tá certo? Que auxiliam justamente nessa rapidez, né? Na fluidez do processo comunicativo neste ambiente. Tá certo? Então, serve justamente para isso. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo, tá certo?
leia o texto seguinte da página do site oficial do Enem, atentando para as informações relacionadas a cada box. Então, nós temos aí, ó, uma estrutura, né, informacional do site do Enem, por exemplo, como é que vai se estruturar, e aí a gente já vai ver que nessa linguagem digital a gente já vai ter uma multimodalidade no que diz respeito ao gênero textual, gênero e tipo textual, a gente vai haver aí uma mistura, digamos assim, tá certo? Então, ele traz aí na página o que chama de linguagem e verbo visual, que é organização multilinear, interatividade, objetividade, tá certo? Então, são elementos que fazem parte desse processo. A organização multilinear é justamente para que você tenha acesso fácil, né? Através de menus, por exemplo, a informação que você quer. A linguagem verbo visual, para tornar mais fácil ainda esse acesso, você além de ler, você está vendo a coisa acontecendo, tá certo? Objetividade. Precisa ser uma linguagem objetiva, direta, porque a linguagem na internet, por exemplo, a gente não detém muito tempo, não fica preso muito tempo à leitura, tá certo? A gente vai mais por aquilo que nos interessa, então, por isso é preciso ser objetivo. Ó, tem novidade, que é para chamar a atenção. Aí você vai atrás dessa novidade. Isso vai te interessar ou não, tá? E principalmente em se tratando de Enem, vai interessar a todos aqueles que representam o público-alvo. Interatividade é justamente para interagir com quem está fazendo uso daquela página que está acessando, tá bom? Então, as principais características que podemos observar é isso, é a organização multilinear, tá certo? O leitor tem a liberdade para escolher em que sentido seguirá a sua leitura, e aí os hiperlinks, né? Os hiperlinks auxiliam nesse processo, né? Faz com que você, de uma página, saia para outras 10, 20, enfim, tá bom? Então, você pode escolher os tópicos que quer seguir ou não, e isso aqui vai indicar justamente isso. Objetividade, né? Há muita informação na internet, textos longos e prolixos, ou seja, repetitivos, dificilmente atrai a atenção do leitor, que tem em sua tela inúmeros caminhos de leitura disponíveis. Dessa forma, os textos digitais geralmente apresentam suas informações de forma concisa e objetiva. Até as obras literárias, por exemplo, os romances literários, eles estão sendo substituídos por e-books, né? E aí, na internet, a gente tem a possibilidade de partir para resumos, para discussões sobre o livro e por aí mais. A gente tem mais mecanismos para essa leitura. Para a gente, inclusive, burlar a leitura em determinadas situações, né? Que não é salutar. O ideal é que você leia o livro, se você tiver o livro físico ainda, é a melhor leitura, porque você vai lá, você vai marcando, vai, né? Embora a tecnologia ela já ofereça tudo isso, né? Tem aplicativos aí que você faz leitura, você marca, você anota, você faz uma série de coisas. Com essas ferramentazinhas aqui você consegue rabiscar da mesma forma que rabisca no livro, tá bom? Então, bem-vindo ao mundo moderno, é isso que acontece, entendeu? E felizmente ou infelizmente, para uns, por exemplo, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque esse novo normal da gente, a tecnologia está envolvida nesse processo, tá bom? A linguagem multimodal, e aí eu chamo a atenção de vocês para isso, né? Porque essa linguagem multimodal são os diversos recursos que a gente tem, tá certo? São as multimodalidades que a gente tem para poder se comunicar, né? Nas redes sociais, por exemplo, a gente usa muito esses emojis, esses emotions, essas figurinhas agora, né? Que são os memes, digamos assim, que auxiliam nesse processo de multimodalidade. Os gestos que a gente faz falando também, a expressão facial da gente ao falar, isso são elementos multimodais, né? Isso diz muito, isso auxilia no processo comunicativo. Então, a internet oferece recursos que podem facilitar a transmissão das informações, o uso de imagens, sons e movimentos, pode ter diversos objetivos e a interação entre os recursos é uma característica bastante comum nos textos digitais. Então, nesses textos, a gente já é bombardeado por essas figurinhas e esses memes, digamos assim, que auxiliam no processo comunicativo. Eles já transmitem informação, tá? A interatividade, né? É certo que o leitor interage com o texto em maior ou menor medida, sendo isto digital ou não, mas na internet a interatividade se faz presente de maneira a conduzir o leitor a outras leituras e a outras ações, já que a partir dos links pode chegar a outros textos, comentar, compartilhar, por exemplo. Então,
De acordo com o propósito do texto, outras características também podem estar presentes, constituindo cada um dos gêneros digitais. Então, o que quer dizer com essa interatividade? É que você tem a opção também de, o texto está ali, eu vou ler e você interagir com quem produziu o seu texto, né? Através de comentários, né? Isso a gente vai para aquelas caixinhas de diálogo que tem, e a gente consegue estabelecer uma interatividade, uma conversa, um diálogo que produziu o discurso, que é um diferencial do livro físico, por exemplo. Então, a tecnologia ajudando nesse processo. Então, um texto digital, ele precisa apresentar algumas características, como a gente viu, tá certo? Então, a organização multilinear, né, que tem muito a ver com as questões de como vai estar disposto, como estarão dispostas as informações no texto, geralmente através de menus na horizontal, na vertical, tá certo? Enfim, margem superior, margem inferior, margem direita, margem esquerda, tá certo? Objetividade, para que prenda a atenção do leitor, tá certo? Linguagem multimodal, para auxiliar na compreensão e para facilitar e também para aprender a atenção do leitor, né? Quando a gente vê um site que só tem texto, por exemplo, sem nenhuma imagem, a gente já dificilmente a gente vai lá para ler, por exemplo. A gente quer ver também. A interatividade também ela deve sempre existir na internet, porque é justamente a maneira de vocês, de a gente se comunicar, digamos assim, porque produzir o discurso, enfim. Multimodalidade e intergenericidade, por exemplo. O que é isso? Quando ele fala intergenericidade, é porque existem diversos gêneros textuais no mesmo contexto. Tá bom? É disso que a gente vai falar. A multimodalidade, eu já disse para vocês, são essas multiplicidades de recursos que existem para transmitir a informação. Não só a escrita, existe o som, existe o visual, né? Existe uma redução, existem uns emotionzinhos que auxiliam nesse processo. Já vimos que o ambiente digital abre espaço para os gêneros multimodais, ou seja, aqueles que empregam mais de uma modalidade linguística ou mais de um sistema de símbolos. O texto seguinte é um trecho de uma conversa em um aplicativo de mensagens instantâneas. WhatsApp, por exemplo. Tá bom? É um texto do WhatsApp. Observem vocês aí, ó. Vamos naquele restaurante hoje, beleza, você transmitiu a informação que você queria, mas só que aí, ó, o recurso que ele utilizou para realçar a sua informação, tá? Acho que não dá. Teve festinha aqui hoje, comi um monte. Comi um monte, por exemplo, ó. Olha o que ele já usa aqui, ó. Tem festinha de aniversário. Outra vez, ó, só, como não dá para a gente esboçar o nosso sentimento, não dá para a gente ver a nossa expressão facial, tem um emoji que representa isso. Então, tá aqui, ó. Tá certo? Isso aqui a gente já discutiu lá no primeiro ano, lembra? O pessoal gosta de fazer aniversário, ó. Tá vendo? E aqui nós temos um outro recurso multimodal, que é o áudio, né? Então, tudo isso Essas são as desculpas que eu faço para quando eu não quero sair. Da onde, minha gente? Que a pessoa vai fazer festa todo dia, casa do aniversário. Isso é desculpa para não sair. Pois é. Então, tá vendo aqui? Isso faz parte do cotidiano de vocês, tá certo? Então, inclusive, todo mundo usa isso aqui no dia a dia. Não vamos dizer que todo mundo usa, todo mundo manda figurinha. Eu vejo o grupo de vocês aí recheado dessas figurinhas. Então, exemplo de multimodalidade. Aqui, essa parte aqui é de justamente isso, tá certo? Então, dei uma lida depois sobre isso aqui, que ele fala justamente isso que eu falei, sobre os emojis, né, que produzem sentidos, tá, aquela coisa toda, os símbolos, as imagens, os sons, que são esses recursos multimodais, né? No texto a seguir, temos um suporte, página de internet, né, em que podemos identificar vários gêneros que juntos compõem. Observe alguns exemplos. Então, galera, nessa parte aqui é um exemplo de que na internet, né, no mundo digital, por exemplo, não há um gênero específico, não há um gênero único, por exemplo, né? Há diversos gêneros, e aí é um exemplo deles. Nós temos aí uma página que fala sobre o Jornal de Outono, né? E aí está falando do aniversário de Curitiba, José Pedro da Silva, alguma coisa do tipo. Aí tem lá um textozinho, ó, que traz o gênero reportagem, traz o gênero reportagem já, tá certo? Depois tem a parte de interatividade, ó, que traz outro gênero, que é o comentário. Depois tem um áudiozinho aí, que é uma entrevista, que é um outro gênero textual. E aqui do lado, no menu do lado esquerdo aqui, ó, traz uma notícia que também é um novo gênero. Então, veja que numa páginazinha, em meia página, digamos assim,
nós temos aí 3 gêneros envolvidos no processo, tá bom? Então, na internet, abre esse precedente, abre espaço para esse tipo de discussão, tá certo? Para esse tipo de possibilidade, melhor dizendo, essa possibilidade de misturar os gêneros, tá certo? E aí, quem vai decidir qual deles vai ter a sua atenção, por exemplo, é você. Então, quão ele está bem elaborado, como está elaborado, quanto está organizado, para que prenda a sua atenção, né, nesses textos. Isso é normal, tá bom? Então, como vimos, diversos são os tipos de leitura nos ambientes digitais. Os termos multissemióticos e multimediáticos e hipermediáticos derivam de estudos recentes que têm como foco a multimodalidade, uma vez que, de acordo com a autora Roxane Roxo, 2013, né, já não basta mais a leitura do texto verbal escrito. Veja bem isso, acompanhe bem isso, viu, gente? É preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras modalidades de linguagem, imagem estática, imagem em movimento, som, fala, que o cercam ou intercalam ou impregnam. Inclusive, esses textos multissemióticos extrapolam os limites dos ambientes digitais e invadiram hoje também os impressos, jornais, revistas, livros de dados. Então, deixa eu só fechar um pouquinho a página. Nós temos aqui um exemplo. Aqui, ó. Isso aqui já é um exemplo desses elementos, da invasão dos livros didáticos, por exemplo, dos jornais, das revistas, tá certo? Então, isso faz parte, é como eu disse, a sociedade mudou. Se ela muda, todo o contexto social, todo o contexto comunicativo vai mudar também. Isso é fato. Tá bom? Isso é fato. E é preciso que mude. A gente também não pode ficar preso ao passado. Se a gente tem novas tecnologias, se a gente tem inovações, a gente tem que agradecer essa inovação e passar a fazer parte dela, passar a utilizá-la para facilitar a nossa vida. É assim que deve funcionar. É assim que funciona. A gente não pode ser resistente a essas inovações, né? Elas estão aí. Embora essas inovações elas levem a um programa social gigantesco, que é a questão do consumismo, tá? A questão do consumismo. A gente está extrapolando a ideia de consumo para consumismo. Consumo aquilo que é necessário, que é fundamental. Consumismo aquilo que é irrelevante. Tá bom? Então, é muito comum isso acontecer. Então, nesse sentido, apenas a análise do texto verbal não consegue mais dar conta dos variados sentidos gerados no contexto dos ambientes online. Nas palavras de Busa e Mendonça, esses termos têm sido usados para nomear textos constituídos por combinações de recursos de escrita, fonte de tipografia, som, palavras, músicas, imagens, desenhos, fotos reais, gestos, movimentos, expressões faciais, etc. E nas redes sociais, por exemplo, isso fica mais evidente ainda, tá certo? Essa discussão fica mais evidente ainda. Então, galera, né, é isso. Ó, nessa discussão aí, o que eu trago para vocês, por exemplo, em termos de conteúdo propriamente dito, e aí eu não vou explorar isso na prova, mas o Enem cobra isso, é que vocês tenham domínio sobre essa multimodalidade, isso é fácil. O que é multimodalidade, a grosso modo? Tudo que for diferente daquilo que a normativa pede numa redação ou no escrito. Por exemplo, esses tracinhos que eu estou fazendo aqui, essas setinhas que eu estou apontando para vocês na escrita, né? Circular uma palavra, isso é um recurso multimodal. Isso serve para chamar a atenção, para direcionar o leitor para aquilo, tá certo? Então, destacar assim, ó, por exemplo, um título, eu estou chamando a atenção de vocês para isso. Então, isso é um recurso multimodal. Fazer gesto na oralidade, por exemplo, com as mãos, essas coisas, isso é multimodalidade. Essa intergenericidade, digamos assim, tá certo? O que é isso? Isso, na verdade, é a interação entre os gêneros, né? Como a gente viu aqui nesta página. 4 gêneros textuais, né? Compondo uma estrutura, um suporte, uma página de internet. 4 gêneros. E olha que pode ter mais. Olha que pode ter bem mais, tá bom? Então, funciona dessa forma, ok? Vocês vão responder isso aqui, vão dar uma lida nisso aqui, ó, para responder, tá certo? Vão responder aos exercícios do praticante das páginas 40
até a página 42, certo, galera? Até a página 42, e a gente vem para cá, para a língua, tecnologia e sociedade 2, tá bom? A gente vai tratar disso aqui, vai dar uma continuidade, na verdade, àquilo que a gente falou ali há pouco, tá certo? Lá a gente chamou a atenção da multimodalidade, né? E da intergenericidade. Aqui vocês vão ler isso aqui também, ó. Vou fazer essa leitura, certo? Respondam isso em casa aí, ó. Aqui vou falar um pouco mais de cybercultura, tá? A cybercultura. Isso foi questão de Enem, viu, gente? Já foi questão de Enem, esse termo cybercultura, ok? É também curtinho, ó, tá bom? Também curtinho, dá pra gente dar conta tranquilo. Hoje, para a semana que vem, a gente só revisão e prova, tá? Então, vamos para cá. Ó. O termo cybercultura tem sido utilizado para referir à cultura contemporânea, marcada pelas tecnologias digitais e pela emergência de novas formas e relações sociais. É a cultura que compreende a comunicação virtual, o comércio eletrônico, as redes sociais, o home banking, a educação à distância e a realidade aumentada. Ou seja, é o nosso dia a dia hoje nesse ambiente de pandemia. Né? A gente está dependendo exclusivamente da cybercultura. Agora, eu estou dando aula para vocês, estou usando um mecanismo que representa isso. Acabei de falar com o Claudinho para resolver um problema da escola, que vai entrar em contato com o cara do sistema, que também vai responder, vai resolver esse problema justamente usando esse mecanismo. Quando ele diz aqui, por exemplo, é a cultura que compreende a comunicação virtual, o comércio eletrônico, as redes sociais, o home banking, educação à distância, realidade aumentada, por exemplo, são todos os mecanismos que a gente usa na internet. As nossas atividades do nosso cotidiano, para realizá-las, a gente está usando a internet, por exemplo, pagando uma conta, resolvendo problema em banco, paga uma conta com um aplicativo, faz uma transferência, faz pagamento, faz compras na internet, por exemplo. Isso é a cybercultura, por exemplo. A gente está numa cultura cibernética, digamos assim, tá certo? Que envolve muita tecnologia, tá certo? E a gente tem que se adaptar. O resultado disso, fisicamente, tive que passar a usar óculos por causa do computador e do celular e do tablet, tá bom? Por causa disso. Então, em curtíssimo espaço de tempo, o mundo viu sua realidade transformada pelo advento de tecnologias digitais que se instalaram e modificaram práticas e costumes nos mais variados campos da atuação humana. Então, isso que eu acabei de dizer. Então, essa evolução tecnológica, com o advento da internet, aí, por exemplo, muda todos os costumes de uma sociedade, em todos os aspectos. As fábricas são informatizadas, aí a consequência disso é a permuta do homem pela máquina, pelo computador, por exemplo, e isso está acontecendo numa velocidade, digamos assim, que interfere e gera um outro problema social, que é a questão do desemprego e tudo mais, tá? As compras pela internet, assim, há o lado positivo e há o lado negativo, né? Da mesma forma que auxilia no processo positivo, né, compra pela internet, relação com o banco, aquela coisa toda, aumenta também a vulnerabilidade da sociedade nesses aspectos, né, justamente quando movimenta dinheiro, tá bom? Como sabemos, a linguagem está intrinsecamente relacionada às nossas práticas sociais, ou seja, está ligada a tudo que acontece na sociedade. Se essas práticas sociais mudam, a linguagem vai mudar também. De modo que as alterações nessas envolvem necessariamente as mudanças naquela. É isso que quer dizer. Se as nossas práticas sociais mudam, a linguagem também muda, porque a linguagem está relacionada às práticas sociais, tá? O encurtamento das distâncias físicas é uma das mais marcantes características das tecnologias digitais. Porém, isso tem sido um problema psicológico para muitos, tá bom? Eu tenho acesso ao mundo, mas eu estou solitário, estou preso numa caixinha, tá bom? No ambiente. O encurtamento, opa, eu perdi uma parte aqui, ó. Ainda que esse encurtamento seja uma percepção virtual, as distâncias continuam existindo entre as suas originais amplitudes. Suas consequências influenciam o desenvolvimento de grande parte das nossas atividades cotidianas. Ou seja,
A distância ela continua sendo a mesma, como foi dito, porém, ela tem sido encurtada graças esse ambiente virtual, né? Então, a conversa é mais rápida, uma conversa de 2 minutos que você tem hoje com o seu colega pelo WhatsApp, por exemplo, numa rede social, antes duraria 3, 4, 5 meses, através de cartas e bilhetes, por exemplo. Então, para você ter noção. Antes, quando eu me refiro a antes, não é muito longe, não. Menos de 50 anos, tá? Para além do dia a dia, as tecnologias da comunicação aproximam pessoas de todo mundo, facilitando o engajamento em ações colaborativas e o envolvimento em grupos em torno de afinidades ou ideais, sejam eles pessoais, sociais ou políticos. Inclusive, faz com que as pessoas elas interajam entre si, sejam amigas sem se conhecerem pessoalmente. Tá? Acontece muito isso, tá bom? Então, você faz parte de movimentos, faz parte de fórum de discussão, de debate, apresenta artigos e tudo mais. Você nem conhece a pessoa, por exemplo, pessoalmente, você conhece de maneira virtual. Então, tem essas características também, certo? Nesse universo, a integração e compartilhamento de informações surgem novos espaços para comprar e vender, expor uma imagem, divulgar notícias ou manifestar opiniões. A internet tem sido um celeiro para isso, inclusive a onda agora é ser influencer digital. Não sei nem se esse é o termo correto. Influenciador digital, melhor dizendo. Tá bom? Tem dado dinheiro. Aliado a essa profissão, né? Tá youtuber, por exemplo, e tudo mais. Então aí existem inúmeros youtubers que estão vivendo disso, estão ganhando a vida com essas atividades, tá bom? Então, mais uma vez, bem-vinda às mudanças tecnológicas, né? Agora, leia com atenção os textos seguintes. O primeiro, uma coluna publicada em um blog de conteúdo cultural, e o segundo, uma telinha que reflita sobre eles. Eu acho que a gente não vai ter tempo para isso, a gente só tem 4 minutos, galera. Eu vou encerrar por aqui, eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Para a gente partir daqui, para a gente ler isso aqui, a gente termina esse conteúdo na nossa próxima aula. Mas ainda vou fazer algumas ponderações aqui, tá? Ó, então, galera, quando ele fala, né, desse universo de integração, de comprar, de vender, por exemplo, e aquilo que eu disse sobre as questões positivas e negativas, tá certo? Então, você se torna vulnerável. Você se torna vulnerável na internet também para aqueles que querem o mal, especificamente, tá bom? Então, você cria seu canal lá no YouTube, por exemplo, você tem uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, um material que você vai expor ali, muitas vezes expõe até a sua vida, expõe a vida de outras pessoas, né? E tudo isso está sendo visto, tudo isso está sendo controlado. Então, o teu comportamento social, ele passa para esse ambiente virtual. Então, da mesma forma que o teu comportamento social é controlado fora dele, ele precisa ser controlado também dentro desse ambiente virtual. E existem, inclusive, leis já que regem, né, esses comportamentos virtuais. Tá certo? Leis essas que prendem e que soltam gente, né, que praticam crimes cibernéticos, por exemplo. O crime cibernético já tem punição, tá bom? Então, infelizmente, de maneira negativa, e para o lado negativo, existe muita gente mal intencionada e mau caráter na internet, por exemplo, que usa uma ferramenta muito boa como essa, muito eficiente como essa, para praticar o mal também. O mal sempre existiu, a Professor, tecnologia a gente para a vai versão fazer das coisas. até uma. Oh, Não entendi, Lívia. Lívia, eu não entendi. não, eu ia dizer que a gente vai fazer até uma redação sobre isso. É sobre Hum, esses assuntos. bom. Sobre cultura do cancelamento. Como é, Arthur? Sobre o quê? É sobre cultura do cancelamento. Bom. E aí, por exemplo, é uma temática super importante. Isso aqui, entender sobre isso é de fundamental importância justamente por isso, né? Porque a gente sabe e aí, recentemente, quem acompanha sites de fofocas,
dia após dia, entrever entre pessoas na internet, problema entre pessoas na internet, porque fulano falou de Beltrano, Beltrano falou de não sei o quê. Existe tudo isso. Então, as pessoas que querem o mal, por exemplo, que querem praticar o mal, como eu disse, ó, a sociedade evolui, a tecnologia evolui, a linguagem muda, os comportamentos sociais eles vão evoluindo. Se antes existia o mal vai continuar evoluindo, assim como a internet, como a tecnologia, como tudo evolui. E o mal ele vai usar essa ferramenta que é muito boa e que auxilia para o bem, vai auxiliar também para o mal, infelizmente, tá bom? Então, na semana que vem, a gente conclui essa discussão, né? A gente vai tratar de um texto bem interessante, de curtir e trollar, é o título do texto, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, se cuidem, né? Até o nosso próximo encontro aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no particular, no privado ou no grupo, me marcando aí, para que eu receba as notificações, tá bom, galera? Então, até mais, abraço para todos, se cuidem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.